E aí, tranquilo? Na aula de hoje eu vou te introduzir aos geradores elétricos. Então vamos lá para o quadro que eu vou te explicar o que eles são e como eles funcionam. Então, gente, hoje a gente vai aprender um pouco sobre geradores. O que são geradores? Vamos começar tendo essa definição do conceito de gerador. A gente vai ter que gerador vai ser uma máquina, um objeto que vai converter uma energia que não seja elétrica em energia elétrica e nesse processo ele vai dissipar energia, normalmente em forma de calor, ok? E a gente vai ter o seguinte, então, como por exemplo, a gente vai ter as usinas hidrelétricas que pegam a energia cinética da água e convertem em energia elétrica e tem uma parte especial em calor. Você pode pegar até mesmo algumas lâmpadas, as lâmpadas incandescentes que eram usadas antigamente, elas convertiam energia elétrica em energia luminosa. Você tem, por exemplo, a pilha que converte energia potencial elétrica em energia elétrica em si. E tudo isso acaba gerando um gasto de energia, a gente vai ter um desperdício de energia que a gente na forma de calor, beleza? Tendo isso em vista, a gente vai aprender como a gente vai representar um gerador. O gerador vai ser isso aqui. No caso, eu desenhei uma pilhinha para ficar mais ilustrativo. Mas não quer dizer assim, se você abrir uma pilha, vai ter um resistorzinho e uma fonte de tensão. É porque, uma vez que eu falei para vocês que tem energia dissipada, isso acontece porque quando a corrente passa no circuito, e eu vou usar esse exemplo aqui da pilha, ela passa na pilha, a própria pilha já traz uma resistência dentro dela a corrente, entendeu? E a gente vai ter que essa resistência que a pilha oferece à corrente, a gente vai chamar de resistência interna. Eu falo pilha, mas nesse caso específico, né? Um gerador como um todo, ele vai trazer resistência, essa resistência vai ser a resistência interna ligada a uma fonte de tensão. Agora a gente vai ver a equação do gerador. O gerador, o esquema dele, não é muito difícil de entender a equação. O U é a DDP que ele fornece para o circuito. O E é a DDP total e a RI é a DDP desperdiçada no próprio gerador. O que é tranquilo de entender, porque a gente não precisa ficar muito ligado a essa fórmula. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode pensar que o que ele fornece para o circuito é igual a tudo que ele gera menos o que ele perde, ok? Então a gente vai ter o que ele dá para o circuito, é tudo que ele fornece menos o que ele perde. Tendo isso em vista, a gente já pode passar por um gráfico de potência do gerador. Uma vez que a gente consegue definir essa equação, eu posso multiplicar tudo isso aqui por corrente. Então, U vezes I é uma potência, aqui fica potência, aqui fica potência. Tendo isso, a gente pode fazer um gráfico da potência fornecida, da potência U aqui, pela corrente. Aqui a gente vai ter, se você analisar o gráfico e fizer um monte de demonstração matemática, você vai ver que num circuito, que nem esse aqui, que temos um gerador e um resistor R, você vai ter uma potência máxima quando o R, os dois R's forem iguais, ou seja, a resistência do gerador foi igual à resistência do resistor. Outra coisa importante também é que no gerador, a corrente elétrica ela vai estar nesse sentido aqui, ó. Ela vai estar sempre entrando pelo polo negativo e saindo pelo positivo. Um pouco mais para frente a gente vai ver sobre receptor. E receptor vai ter justamente essa característica diferente. A corrente vai entrar pelo positivo e sair pelo negativo. Então é importante você ter essa noção aqui do gerador. Tendo isso em vista, a gente termina nossa aula introdutória de geradores e a gente vai, na próxima aula, introduzir a associação de geradores. Eu conto com a sua presença.